Maravilha! Seja muito bem-vindo ao podcast aqui do Pastor Pedrão. A gente está começando essa nova vibe. E hoje eu estou com um grande amigo aqui, um convidado especial, nosso querido Marcelo Bretas, né, que você já conhece essa figura, personalidade pública, mas a gente aqui vai trabalhar de uma forma diferente, né, porque não vou dar tratativa a ele de vossa elegância, vossa perfumidade, né, vai ser um papo aqui entre amigos, né, ele tem uma história por trás dessa carcaça aí, né? Grande carcaça, porque o cara é grande, a pampa. Uma história muito legal, né? Então seja muito bem-vindo, viu? Doutor Marcelo Bretas, um prazer enorme ter você aqui conosco. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você é evangélico, né? Porque tem muita gente que vira evangélico quando a chapa esquenta. A sua história é diferente. Isso vem de berço? Como é que é essa história? Meu irmão, meu amigo Pedrão, pastor, primeiro é um prazer estar aqui com você, é uma honra, ainda mais estar estreando no seu podcast. Number one. Isso. Meu amigo, eu nasci num lar evangélico, eu não sou crente de ocasião, eu sempre fui cristão e tive o privilégio de crescer numa família cristã. Foi seu pai ou sua mãe, ou os dois que eram? Os dois. Os meus avós eram cristãos, minha mãe foi criada na igreja também, e assim eu, né? Nossa igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, é uma das maiores, se não for a maior denominação no país. Ainda é. Então, enfim, tive o prazer de ser educado nas escolas dominicais, foi uma constante na minha infância, nas apostilas da CPAD. E você é de terninho para o culto? Não, porque a Assembleia de Deus é chapa quente. É verdade. Mas nós estamos falando aí da década de 70, década de 80. Eu era jovem, mas você falou da chapa quente, eu já vou te dar contar aqui uma história que aconteceu comigo, que é bastante curiosa com relação à chapa quente e a vestimenta, você me diz. Mas, enfim, aquilo que eu aprendi, Pedrão, na minha infância, na igreja, nas escolas dominicais, com meus pais em casa, minha mãe era do círculo de oração, nós tínhamos orações, a sala de nossa casa, minha mãe recebia pessoas também para reuniões de oração. Então, isso me acompanha toda a vida, nos momentos bons e nos momentos difíceis, porque nós temos todos. E você sabe que isso faz toda a diferença, porque existem pessoas que se tornam cristãs, né, que é a parábola do semeador, né? Então o cara saiu para semear, ela cai em solo não sei o quê, ela é sufocada, o passarinho vem e tira, e é uma diferença, é um privilégio que você tem, e eu tive, de nascer num lar cristão, porque, digamos, apesar da gente viver essa vida numa luta constante, a gente consegue ter raízes mais profundas, né? Porque não foi uma coisa que foi construída. Você sente que isso fez diferença para você? Muito, muito. Eu não vou entrar em detalhes sobre problemas que a gente enfrenta na vida, né? Alguns são tão públicos, eu nem precisaria, mas problemas todos nós sempre teremos. Né? E nessas horas, eu me lembro de uma música evangélica, que diz: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Tem coisas que a gente passa na vida, e você, eu conheço também muito da sua história, sei que você passa também, tem coisas que a gente só passa porque tem ali a mão do Senhor segurando. E a gente conhece desde muito tempo, no meu caso, desde criança, eu conheço o Deus que me formou, o Deus que em tantos momentos da minha vida Ele me orientou, me salvou, me curou. São muitos episódios. Então, com essa construção, com esse fundamento forte, a gente tem força, a gente tem sustentação para encarar e vencer os desafios. Mas eu queria voltar um pouquinho na questão dos costumes, que você mencionou a chapa quente. De fato, a igreja na qual eu cresci, uma igreja era muito rigorosa. Repito, nós estamos falando de 4 décadas atrás. E era um outro tempo, né? Eu me lembro,
Pedrão, que os jovens não poderiam, assim como os adultos, não poderiam usar bermuda na rua. Nossa, mostrar o joelho era o pecado universal. Pois é, meu amigo. Bermuda. Short, então, nem pensar. Na rua. E veja você, Pedrão, eu tinha 18 anos. 18 anos. Eu tinha acabado de passar na faculdade de Direito. A falecida, o extinta Gama Filho, foi o início. Depois eu fui para o UFRJ, que eu também fui aprovado. E meu pai me deu um carro simples, né, como era possível na época, mas destinou um carro para eu ir para a faculdade. Morávamos em Queimados, que àquela altura pertencia a Nova Iguaçu, hoje é um município autônomo. E a viagem até a Gama Filho, que era em Quintino, uma viagem longa, né? Seria um trem, 1 ou 2 ônibus, não me lembro. E meu pai me destacou ali um carro, ó, isso aqui é para você usar o carro. Mas, obviamente, eu tinha que andar dentro da linha, né? Dentro dos conformes. Pedrão, um rapaz de 17, 18 anos, quer sair à rua, de repente, né, com a bermuda, um pouco menos empacotado. É isso, menos vovô, né? Pois é, e essa minha, entre aspas, rebeldia chateou meu pai. Achou que eu estava desobedecendo à igreja, e meu pai brigou comigo, me tomou o carro. Me tomou o carro e falou, agora você vai pegar trem... Por causa da bermuda. Por causa da bermuda. Nossa. Bom, é claro que eu não fiquei chateado. Na hora eu fiquei chateado, mas entendo meu pai. Meu pai fez o que, aos olhos dele, seria o melhor para mim. Ele queria me educar e não me cabia outra situação, outro comportamento, se não respeitar. E continuo sempre admirando meu pai, amo meu pai. Você vê, por exemplo, assim, os nossos pais, por exemplo, eram bem ogros, né? Meu pai, por exemplo, é filho de russo. Meu pai não teve amor, afeto, etc. e tal. Então, ele teve, ele não demonstrou. Isso, exato. Né? Exato, ele recebeu, mas, tipo assim, a expressão de amor era muito diferente na época. Mas, de alguma forma, até para você que está assistindo aí, pai e mãe, porque hoje pai e mãe é papai e mamãe Google, né? Então, você pega e bota lá o que eu faço, meu filho faz isso, faz aquilo, porque apesar da gente ter comido o pão que o pai amassou, a gente está aqui. Então, sim, a gente conseguiu formar, eles conseguiram formar na gente. É a carcaça que você mencionou no início, isso nos formou pessoas fortes, resilientes para enfrentar a vida, porque a vida não é fácil, a vida não é de brincadeira. Mas encerrando a história da bermuda, enfim, isso passou. Mas até hoje, quando eu vejo meu pai andando de bermuda na rua, eu brinco, eu cutuco, eu vou lá, pai, vou tomar o seu carro. É maior do que você, pois né? Mas isso prova que são costumes, né? Existem muitos costumes difundidos hoje ou sempre entre os evangélicos, entre os conservadores de um modo geral. E algumas coisas passam, algumas coisas não, são princípios, né? A gente nunca vai mudar. Mas essa questão da roupa, até finalizando esse tópico, sinceramente, mais importante do que ser calça para mulher ou saia, bermuda para homem ou calça, o importante é que seja decente. É isso. Não importa o comprimento, mas tem que haver decência. Esse princípio nunca vai mudar. Não, e o que você está falando, só até para você aí que está acompanhando o podcast, você já deve ter visto. Que aí cabe o nosso respeito, né? Não cabe a gente aqui. Mas, por exemplo, você já deve ter visto um cara de camisa de manga e calça de tergal na praia, né? Ou seja, porque ele foi criado nesse tipo de coisa. Existem também mulheres que você já viu com vestidão ou azul, etc., para não marcar o corpo em hipótese alguma. Então, vai o nosso respeito aqui, porque a pessoa se sente feliz se relacionando com Deus assim, e o importante é isso, né? Só para frisar bem aqui o que ele colocou, que Deus, ele vê o coração, ele não vê a nossa aparência. E as pessoas se preocupavam muito com isso. Aí tu ganhou o carro, e aí eu soube que você sofreu um acidente de carro. Como é que foi essa parada? Isso foi um dos grandes momentos da minha vida, que marcaram a minha vida, ou talvez o maior.
Você imagina que eu já era namorado, o noivo até da minha atual esposa, né? Nós somos colegas de faculdade, estamos há muitos anos juntos. E era uma mulher muito bonita, eu, um rapaz jovem também. Então, eu trabalhava muito, eu trabalhava de carro, nós tínhamos um negócio da família, mas eu tinha que rodar para visitar clientes, quase que pelo estado inteiro do Rio de Janeiro. E à noite íamos para a faculdade, né? Eu levava, eu trazia. É uma rotina muito intensa de trabalho. Pensa que a vida é mole, né? Que tudo foi de mão beijada, né? Não, era ralação mesmo. Era o dia todo carregando caixa, visitando o cliente, cobrando. E naquela época não tinha nem celular. Foi antes do celular, imagina. Nossa. Até para você se comunicar era muito difícil. E nesse momento, eu lembro que foi uma época, já no final da faculdade, no penúltimo período, eu tive um acidente muito grave. Felizmente, eu estava sozinho, ela não estava comigo. E para a minha família foi um choque muito grande. O pai e a mãe sofrem mais do que o filho que está ali passando pela experiência, né? Você imagina que meus pais foram acordados por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal no meio da madrugada, né? É aqui que mora o senhor, o pai do Marcelo. E enfim. Sempre a gente já pensa o pior, né? Isso marcou muito a minha vida. Foi um período em que, além do período de hospitalização, que foi grave, foi severo, isso me deixou uma marca com a qual eu tinha 23 anos, com a qual eu tive que aprender a viver. Eu tive uma paralisia facial, foi um corte profundo no nervo, cortou o nervo trigêmeo. Você tinha que carro? Olha, era um carro tipo Saveiro, com carroceria, era um carro apertado. O carro entrou debaixo de um caminhão. Nossa. Foi o que aconteceu. Eu devo ter dormido, eu não me lembro. Eu dormi ao volante e o carro entrou debaixo do caminhão que estava à frente. Foi voltando da faculdade à noite, por volta de 11 horas da noite, alguma coisa assim. Que eu estudava no centro, deixava a Simone, minha esposa, minha noiva então, no Flamengo e seguia para Queimados. Era uma viagem muito grande. E, bom, então eu tive essa marca, além de outras lesões que foram superadas, mas então, essa lesão no nervo, no trigêmeo, me deixou paralisado todo o lado esquerdo do rosto. Então, só para você entender, até quando a gente se conheceu, a gente foi tendo afinidade, porque a Marisa, minha esposa, que você conhece e acompanha, ela teve um problema também no trigêmeo, né? Então, eu sei bem o que é isso. O trigêmeo é um nervo que fica aqui, ele vai poder explicar melhor do que eu, mas é um nervo que controla um lado inteiro do corpo. Então, por exemplo, a Marisa, ela fez a cirurgia, foi tudo bem, depois ela entrou em coma, e aí a meningite pegou o núcleo do trigêmeo. Então, quando você ainda, de alguma forma, pega... o trigêmeo está intacto, mas ele sofreu alguma alteração, através de estímulos, o cérebro ele é plástico, ele vai se recompondo. Então, dela, como pegou o núcleo do trigêmeo, então ela teve diplopia, o olho dela, o direito, não fecha muito legal, o olho dele não fecha direito, ela tem a paralisia facial, então tenta fazer, né, harmonização, a gente até colocou fio para poder tentar puxar um pouquinho, porque o lado era completamente parado, e também reflete na perna, reflete um pouco, no caso dela com o cerebelo, também na perna, na questão do lado esquerdo, essa movimentação motora. E no caso do Marcelo, ou seja, do Bretas, estourou, ou seja, né, quer dizer, não tem nem essa... Foi um corte total e não teve como religar, vamos dizer assim. Então, eu me vi ali com 23 anos, noivo, no término já da faculdade de Direito, com uma paralisia facial grave. E sem os recursos que tem hoje da exatamente, medicina, né? Exatamente, não tínhamos esses recursos. Eu lembro que eu estava para casar, né? E eu queria muito operar, eu queria procurar um médico, operar, eu queria meu rosto de volta para poder me casar, enfim, e viver a vida normal. E eu lembro muito bem que o médico que me atendeu à época, que foi que ficamos amigos, há 30 anos ele me atende, ainda faço um tratamento com ele. Esse médico, ele me chamou ali a razão, ele falou, olha, esquece cirurgia agora, não vai dar certo, agora isso é um trabalho de longo prazo, casa, inicia a sua vida, depois, com calma, a gente vai tratar. E assim fizemos realmente. Foram
em torno de 13 ou 14 cirurgias no rosto, porque eu tive que tentar reconstruir a musculatura da face e fazer também um chamo de bypass, que é como se fosse um puxadinho do nervo do lado de cá para o outro lado. Entendi. E aí, com esse nervo recém-enxertado, adquirir algum movimento. A preocupação principal era não cair, não ficar com o rosto totalmente caído. Eles falam pitose, né? Que é Pois é, que fica um rosto bem caído e dificulta muito a mímica. É uma curiosidade, porque muita gente já me perguntou em rede social por que eu não sorrio, por que eu não... Eu esboço um sorriso, mas, enfim, como eu tenho a paralisia, que é tratada, né, fizemos algumas cirurgias, eu me acostumei a não sorrir. Né? E é importante que assim não faça, porque não há harmonia entre o lado esquerdo. Então, eu vou me expor à toa, né? Eu vou ficar... Ninguém tem prazer de ser visto com o rosto torto. E só para você ter ideia, por exemplo, assim, a Marisa, que também é muito vaidade, imagino você aos 23 anos. Né? Ou seja, o cara está no ápice da jovialidade, casando, né? Se formando, ou seja, tipo assim, o avião na cabeceira da pista, né? Pronto para decolar, voar. Então, por exemplo, a Marisa, ela tem, até hoje, por exemplo, né? Bora faz a harmonização, faz isso, faz aquilo. Ela, quando sorri, ela pega e coloca, às vezes, dependendo, quando é uma gargalhada muito grande, ela coloca a mão no rosto. Porque ela esconde. E de forma assim, a Marisa teve limitação cognitiva, porque o cérebro dela zerou contra o Alt Del, né? Então, ela zerou, então vai recuperando as coisas. Então, por exemplo, ela coloca a mão no rosto, assim, quando ela digamos, vai dar um sorriso grande. Então, por exemplo, para você pensar, às vezes você olha assim, né, que o cara ele é bravo, ele é carrancudo, ele não sorri, então você está conhecendo um lado dele mais humano, né? Ou seja, até para preservar um pouco, né? Claro, a ideia é essa, se preservar. Eu nunca fui uma pessoa arrogante. Quem me conheceu, muita gente me conheceu, seja no trabalho, audiência, em igrejas, eu sempre conheço muita gente, várias igrejas que eu costumo visitar. As pessoas sabem que não é esse o meu estilo. Até se surpreendem pelo fato de eu ser diferente do que eles imaginam. A questão do trabalho também, como juiz, foi um ingrediente a mais, né? Porque eu sempre procurei passar a imagem que o cargo exige. Acho que o cargo de juiz, a função de juiz, ela requer uma certa sobriedade. Então, acho que não é o caso de um juiz, seja ele qual for, andar por aí como um doidivanas, bebendo, sabe? Sim, lógico. Destilando todo tipo de alegria excessiva pelo meio da rua. Acho que há de ter uma certa sobriedade, sob pena de você macular a imagem que tem depois no trabalho, lá na audiência, no processo. É a mesma coisa, por exemplo, assim, do pastor, né? Tudo bem que eu sou um cara que quebrei um pouco o protocolo, né? Que eu falei para Deus. Eu falei, senhor, você podia chamar um monte de coisa. Me chamou, você sabe que eu sou esse bagulho aqui, né? Já te conhecia. É isso. Então, Deus chamou, beleza, né? Eu sou desse jeito. Mas, mesmo assim, eu fui me reinventando. Então, por exemplo, se você pegar a foto da igreja de 2000, tem um concílio da igreja, eu estava de terno e gravata. Então, era o exame da igreja para a igreja ser organizada como igreja. Então, eu pregava de camisa social, camisa para dentro da calça. Então, de alguma forma, eu fui reinventando. E os filhos também, né? Pai, tira essa camisa dentro da calça. Pai, bota não sei o que e tal, né? Então, para mim foi difícil. Eu uso calça rasgada hoje, mas, por exemplo, assim, para mim foi difícil. Eu comprei a primeira calça rasgada, sei lá, 2018, 2017, quer dizer, tipo assim, porque eu tinha vergonha, né? Ou seja, pela criação e a formação que eu tive, né? Então, a gente vai se moldando. Então, mesma coisa, você como juiz. Porque nós que somos personalidades públicas, se você fica em silêncio, o nego fala mal. Se você posta que você está feliz, o pessoal fala mal. Fala mal também. Então, tipo assim, e só Deus conhece o nosso coração. Então não adianta o que você fizer ou você deixar de fazer, tipo assim, tem gente que entra no culto online e fica assim, o pastor Pedrão usou essa camisa domingo passado. Eu falei, me larga, pô, deixa se eu quero, né? Se eu estou economizando roupa, né? O meio ambiente, eu não quero lavar. Mas é um rolo muito grande. E aí você, como é que foi? Daí você sofreu o acidente, casou quanto tempo depois? Ficou quanto tempo internado? Não, o hospital não foi muito tempo, foi 20 dias, alguma coisa assim, um pouco mais, talvez. Foi relativamente curto o tempo, mas teve todo um tratamento, olha, como eu te falei, são mais de 13 cirurgias ao longo desses anos todos, né, para
enfim, tira nervo daqui, bota para lá, músculo daqui para lá, para ficar essa maravilha. Enfim, dá para o gasto. Dá para o gasto. A esposa está feliz, está tudo bem. Acabou. Não tem problema. Não tem problema. O resto dane-se. Mas você falou, eu fiz um comentário importante sobre as pessoas, sobretudo em rede social, né? Falam de você e você... hoje até na minha função eu sou alvo, obviamente, de críticas de toda parte, porque um juiz, Pedrão, necessariamente, no trabalho dele, necessariamente, ao decidir, ao fazer o trabalho dele, alguém vai ficar insatisfeito. Uhum. Seja quem pediu, seja contra quem o pedido foi feito. É natural que alguém esteja insatisfeito com o trabalho, enfim, de um juiz. Dificilmente você vai conseguir que os dois fiquem felizes. Só na homologação de um acordo. Ok. Né? Mas, então, e quando você, no seu trabalho, eventualmente, você tem lá, de alguma forma atingida pelo seu trabalho, pessoas que são públicas, pessoas conhecidas, você acaba se expondo ainda mais, porque essas pessoas, algumas pessoas, tendem a falar nos jornais, na imprensa, e são livres para falar. Não há nenhuma consequência no discurso que essas pessoas falam. Né? Eles não têm compromisso com nada. Eles só querem se defender publicamente. E ao passo que o juiz tem que ficar calado. Então, às vezes, eu ouço um conhecido outro, mas ouvi alguém falar de você aqui e ali, você não vai se defender. Eu falei, mas não é dado a um juiz ficar se defendendo. Né? É importante que as pessoas que querem criticar ou avaliar, pegue lá onde foi tomada a decisão, pegue o trabalho e avalie o que foi feito. É isso. Mas não é dado ao juiz, e a outras carreiras também é o mesmo caso, ficar publicamente discutindo. E, além disso, e a gente, infelizmente, eu me deparo com muita mentira e calúnia. Além disso, meu amigo, eu aprendi, sempre soube disso, mas tenho vivido isso. O tempo, a verdade, ela não consegue, ela não é escondida durante muito tempo. O tempo vai trazer luz em todas as situações. É isso. E tudo aquilo que é mentira, que é fantasioso, logo vai ser conhecido. Então, é essa certeza que eu tenho, que acho que o justo não se justifica. Por exemplo, eu participei do No Limite, né? E é engraçado como as pessoas gostam de criticar. E quando eu participei do No Limite, eu fiquei confinado num hotel 11 dias antes do programa começar. Faltando 3 dias, quando começou a anunciar, eles tiraram a televisão do quarto. Então, eu não sabia qual era o adjetivo que eles tinham atribuído a mim, o que eu seria. Então, eu era seminarista. Na época, eu não era pastor. E a Rede Globo me ordenou pastor, porque a Rede Globo disse, Pastor Pedrão. Rapaz, isso me gerou um rolo, porque aí as pessoas da denominação a qual eu estou, né, que é a Batista, ele não é pastor, ele é seminarista, bababá, e eu tô lá, não tô nem sabendo. O couro tá com medo. Se eles falam que eu sou cabeleireiro, velho, eu não vou me defender nunca. Ele é manicure, nada contra, mas tipo assim, eu não tenho como dizer que não sou. Então, por exemplo, eles me ordenaram porque provavelmente seminarista, padre seminarista, não sei quem, assim, não me definiria como uma pessoa evangélica. E eles queriam isso e aí utilizaram esse termo. Eu fui saber isso depois que eu saí. No dia que eu saí, assisti o programa, né? E é difícil, porque na sua situação, você como juiz, de alguma forma, você é o cara que tem a caneta e tem que dar a última palavra. Por exemplo, eu como pastor, em muitos casos, né, eu faço muito atendimento pastoral, muito. E geralmente quando vem um casal ou vem uma pessoa sozinha, e fala assim, pastor, meu casamento tá ruim, não sei o quê, bebê, porque o meu marido fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê, fez não sei o quê, fez não sei o quê, e tal. E o que o senhor acha? Me separo? Eu já chego para a pessoa e falo assim, eu nunca vou dizer para você se separe. Nunca. Porque o meu ofício, porque você vai chegar para o seu marido e vai dizer, o pastor Pedrão mandou eu me separar. Até o pastor falou. Entendeu? O pastor Pedrão mandou eu me separar de você. Então, eu falei assim, eu não digo. Agora, cada um sabe onde o sapato aperta. Então, aí é você que tem que avaliar uma decisão
sua. Ou seja, né, eu creio que Deus pode fazer nova todas as coisas, blá, 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 mas aí não vou dizer. E você não tem esse direito, né? Você não tem o direito de dizer... De dizer que não vai dizer. Não vou opinar. Ou seja, você precisa... Você tem que fazer. Então, quando você chega no momento da decisão, existe todo um trabalho de base que foi feito. Alguém investigou, alguém analisou, juntou elementos, juntou prova, te trouxe um pedido que, imagina-se, presume-se razoável, e você tira a sua conclusão. Enfim, essa é a logística, como funciona o procedimento, e as pessoas, alguns criticam sem saber, né? Acham que, de repente, um juiz chega um dia lá, hoje eu vou... Joga a moeda para cima. Vou fazer alguma coisa contra alguém, quem Isso. será? Essa pessoa. Isso. Então, não é definitivamente, não é assim que funciona. Mas vamos deixar o... É isso. Larga essa miséria de lado. Deixa de lado. Agora vem cá. Aí você estava se formando, você casou, já não tinha se formado. Não, foi antes da formatura. Veja, 23 anos do meu acidente. 23 de setembro de 1993. 23 anos, tem mais de 30. É isso. 93... 23... sou ruim de matemática, eu sou não, de agora Bíblia. de cabeça... 93. Mas tem muito tempo. É isso, tem 23 30, mais 7, 30. Vai 30, fazer 30 agora. 30 vai fazer cravado. 30 esse mês, esse ano. E, então, eu passei por... Todos os exames, foram muitos concursos públicos que eu fiz, todos os exames orais. Eu tive que colocar essa vergonha de lado e encarar bancas para a magistratura, para concurso do Ministério Público, para a Defensoria Pública. Então, para mim, foi bem difícil. Não foi fácil. Eu tive que lutar contra... Eu não podia fazer o que a Marisa faz. Eu não podia me esconder. Eu tive que me expor. E, enfim, acho que a vida colocou esse obstáculo para eu superar. E eu superei. Agora, dizem que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Sem dúvida. Porque, por exemplo, né, aqui todo o meu respeito pela Simone, né, a pessoa fantástica, porque, de alguma forma, ela porque eu fui abordado pela Marisa, ela me fez uma pergunta que me desconcertou. A gente estava assistindo um filme e ela virou para mim e falou assim: Pê, por que você está comigo? E aí eu falei, o que ela está pensando, né? Por que eu estou aqui agora assistindo esse filme do Netflix com ela, ou qualquer um lá? Aí eu falei assim, não entendi a sua pergunta. Ela falou assim, por que você está comigo? Porque eu não sou a mesma pessoa que você casou. Então, ela tem a consciência das limitações dela. E eu soube ontem que ela chegou para ela e falou assim, Marisa, você quer ficar boa para quê? Porque eu quero cuidar do P. Então, assim, ela quer voltar a cuidar de mim, fazer comida, fazer as coisas assim, né? Então, a gente tem orado e essa tem sido o nosso trabalho. Então, por exemplo, você, a Simone, namorava um cara que está aqui trabalhando na empresa da família, com uma perspectiva de futuro. Então, aí vocês sonhando, seja lá concurso, vamos abrir um escritório de advocacia, vamos não sei o quê. E, de repente, ela... também foi fantástica porque ela casou com o cara que ela não namorou. Exatamente. E como é que foi esse momento? Como ela lidou com isso? Nós estamos juntos há mais de 30 anos, né? 25 de namoro e noivado e os outros já de casados. E a minha esposa sempre foi aquela leoa que cuidava, que protegia, que sofria. Para você ter uma ideia, quando nós saímos, fizemos faculdade juntos, nos formamos juntos e fazíamos vários cursinhos. Naquela época não tinha curso online, então era tudo presencial. Curso sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Nós tínhamos objetivo, nós tínhamos foco como casal. Nós tínhamos planejamento de vida. Nós já estávamos noivos, nós vamos nos casar, vamos estudar, vamos fazer concurso, vamos ser juízes. Esse era o objetivo de vida. Então, nós nos preparamos para isso. Além de muita oração, de pedir ao Senhor orientação sobre os estudos, além disso, todo o tempo, teve muito trabalho. Porque Deus é justiça. Né? Deus vai abençoar aquele que recorre e pede o apoio dele, mas aquele que fez a sua parte também e a gente procurou fazer. Então,
eu e Simone estudávamos muito juntos. E quando saímos da faculdade, eu lembro que, aliás, eu marquei o meu primeiro concurso público que eu fiz ainda cursando a faculdade. Eu estava cursando a faculdade, um concurso para oficial de justiça, na Justiça Federal, onde eu mais tarde vinha ser juiz. Uhum. E o concurso não proibia que eu fizesse a prova ainda sim, durante a faculdade. Sim. Eu passei e, quando eu me formei, logo em seguida eu tomei posse. Foi importante porque, quando eu vi que eu ia tomar posse, foi que nós marcamos o casamento. Agora, eu não queria depender de pai, né? Então, foi muito importante isso. Nós marcamos o casamento quando saiu esse primeiro concurso. Mas o objetivo era concursos mais altos, mais importantes. E a postura dela foi a seguinte: olha, nós vamos estudar, vamos fazer cursos diferentes. Ideia dela. Vamos fazer cursinhos diferentes, mas só você vai fazer a prova. Só você vai cursar, vai fazer o concurso, num primeiro momento. Eu só vou depois de você. Nesse primeiro momento, eu vou coletar informações para você estudar. Você vai coletar informação no seu curso e eu vou coletar informação no meu curso. Trago para casa e a gente junta para você estudar. Então, a pessoa abriu mão do tempo dela, de um pedaço da carreira dela, para ajudar esse rapaz com quem ela decidiu viver a vida. Então, isso resume um pouco o que é a minha esposa. Isso resume o que foi a nossa vida, né? Uma vida de troca. Nós somos, além de namorados, de pais, de 2 filhos lindos, além de amigos, nós somos irmãos em Cristo também. Então, a gente dividiu isso esse tempo todo. Mas, enfim, são décadas de relacionamento, tem altos e baixos. Às vezes o Senhor nos puxa a orelha porque Ele quer nos trazer, né? Deus quer nos trazer mais para perto. Repreende e disciplina quem ama. Quem ama, como um pai quer bem ao filho. E graças a Deus, a nossa trajetória tem sido até fonte de inspiração para pessoas que nos conhecem e nos falam isso, o que é a vida dentro do princípio, de acordo com a vontade de Deus. Porque, ainda falando daqueles sonhos lá de trás, Pedrão, o coração do homem, a Bíblia diz, pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, eu não quero fazer planos que não estejam alinhados com os projetos de Deus para a minha vida. Então, se o Senhor, amanhã ou depois, determinar ou me orientar, porque Ele respeita o livre-arbítrio, né? Então, se o Senhor orientar, se o Espírito Santo guiar, que há um outro caminho a ser seguido, assim vai ser, e glória ao nome do Senhor. O Senhor me ajudou a estar onde eu estou hoje, a chegar onde eu estou hoje. E eu tenho certeza que Ele continuará comigo para onde Ele quiser me levar. É isso, porque eu gosto muito de alguns textos que norteiam a minha vida, quando Ele fala assim, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, meus pensamentos também. Quando Ele fala em Jeremias também, 29, só eu sei os planos que tenho para você. Então, por exemplo, até no nosso caso, meu e da Marisa, Deus pegou a Marisa e escolheu ela como um mártir. Eu tenho essa visão. Porque ela tem carcaça espiritual para passar pelo que está passando, como está passando. Então, a Marisa é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa de bem com a vida, ela não é uma pessoa que murmura, que lamenta, que fica em casa, depressiva, não vou fazer. Então, ela cai dentro e sai fazendo o mesmo. Então, Deus já a conhecia, me conhecia, e de alguma forma a gente alcançou uma enormidade de pessoas. Ela, pelo exemplo dela de perseverança, de resiliência, de fé, e eu pela forma como eu cuido dela, porque eu nunca coloquei uma cuidadora, eu nunca coloquei uma enfermeira. Então, sempre eu fiz questão de me fazer presente na vida dela e nesse momento. Honrando a sua esposa. Isso que é o grande lance. Mas o que eu achei interessante e é bacana para o pessoal saber é porque tem muita gente hoje, principalmente essa geração, né? Porque você deve sempre enfrentar lutas e desafios com seus filhos, porque o mundo mudou, né? Eu gostei de uma palavra, uma palestra aí de um filósofo e tal, que ele disse assim, o mundo que eu fui preparado para viver não existe mais. Então, não é o mundo, mudou.
E você falou aqui claramente, que eu acho que é legal, porque dá uma lição, um ensinamento para a rapaziada, até tem muita gente talvez que queira fazer concurso, tem ações e objetivos, porque o grande problema é que as pessoas hoje querem pegar atalho. Então elas querem ir para o fim do filme, elas não querem ler o livro, capítulo step by step. Então, por exemplo, você falou um troço que eu não sabia. Então, quer dizer, a sua carreira jurídica começou com você sendo oficial de justiça. Sim, sim. E aí, como é que foi sendo esse step by step? Porque é legal, porque o cara pega, às vezes, e pensa assim, não, vou estudar para ser concurso para juiz. Beleza. Conheço um monte de gente que passou, mas ficou 8, 9 anos fazendo. E poderia, tipo assim, não, eu vou começar... Né? Então, tiro da inércia, fiz aqui, continuo fazendo, foi sensacional. Assim. O que acontece, o cargo de oficial de justiça até é interessante, que normalmente ele pode ser visto como um cargo de passagem na carreira, né? Fase inicial, depois você vai crescendo, mas muita gente para nele, porque ele é interessante. Se a pessoa quiser se acomodar, como você tem o trabalho para fazer, não necessariamente você tem que fazer todos os dias, você pode, por exemplo, trabalhar 2 dias, 3 dias, da madrugada até a noite, trabalha muito, e você tem os outros dias livres para fazer o que você quer. Exatamente, porque é produtividade. Não importa se você conseguiu rodar o estado inteiro, depende da área que o profissional trabalha. Você ficou ali direto, se matou e cumpriu o seu objetivo, depois você fica numa boa se você assim quiser. Eu procurei aproveitar essa facilidade para usar o meu tempo livre para estudar. Então, que loucura, tá vendo? Tu pensa que a vida é mole, tá vendo, Zé Mané? Agora, eu poderia ficar acomodado, porque é um salário bacana, exatamente. Não tenho nada contra quem gosta, que às vezes é vocação, né? Que às vezes, além de vocação, você também pode fazer uma opção... Você também pode fazer a opção de ter outra atividade, fazer um hobby, alguma coisa, e você cumpre com o seu trabalho e exerce as outras atividades que não forem proibidas por lei. Mas, para mim, eu não me satisfazia com isso. Eu quis mais, eu quis seguir na carreira. E eu sempre fui muito dedicado com isso. Eu fiz muitos concursos públicos, sabe, Pedro? Eu fiz vários concursos públicos. Ao final, eu estava tão acostumado com o concurso que eu passei para juiz estadual, para juiz federal, para promotor no estado do Rio de Janeiro, promotor num outro estado, para defensor público aqui no Rio de Janeiro. Então, eu tive que escolher. Eu lembro que uma vez me ligaram, não vou dizer a instituição, para não parecer desrespeito, que não é, mas me ligaram, o senhor está sendo convocado para tomar posse no cargo, é um cargo bacana, muito legal. Top. Eu agradeço, mas eu já assumi um outro cargo. Chegaram a me pedir desculpa. Desculpa. Não que desculpar, está tudo bem. Uma outra vez, eu lembro que eu já tinha tomado posse como juiz federal e passei também para juiz do Estado. Aí eu fui lá na comissão examinadora, respeitosamente, eu vim aqui trazer uma carta de renúncia. Eu não quero tomar posse, porque eu já tomei posse como juiz estadual. Quer dizer, você passou para os dois? Para os dois. O cabeção. E aí... Ver se eu pego um pouco desse bagulho aí para ver se eu... Não, e aí eu até acabei pulando a questão da Simone, que a Simone deixou... Lembra que eu falei que ela deixou que... Me ajudou a estudar para o meu concurso, depois é que ela foi estudar. Mas Deus abençoou tanto, foi tão bom para a gente, que aconteceu exatamente assim. Porque me ajudando, ela também estava estudando. E no concurso seguinte, ela passou para a juíza federal. E estadual também. Estadual e federal, mesma coisa. Porque ela estudava comigo. Não estava fazendo concurso, mas estava estudando. Ela não quis tumultuar o momento. Quis que eu me resolvesse primeiro e ela viria depois. Mulher, né, é o que não falta ali, a sabedoria. Sobeja, a sabedoria. Então, foi muito bom o que ela fez, né? Foi muito inteligente. Aí a gente vê se cumprir quando a Bíblia diz... Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Então, ela me abençoou muito ali, minha noiva, minha esposa já na época, me abençoou e foi abençoada. E curioso é que quando ela passou para a juíza, que foi federal, estadual também, eu, pela segunda vez, eu fui lá na comissão, a comissão de juiz estadual, a comissão de concurso. Eu que tinha ido no ano anterior apresentar a minha renúncia, porque eu já tinha tomado posse na Justiça Federal.
eu fui no ano seguinte, novamente, na mesma comissão de concurso de juiz estadual, apresentar a renúncia dela. Eu falei, a minha esposa também não vai tomar posse, porque ela já passou. Já foi. E você fez o upgrade, você saiu de oficial de justiça e já foi? Não, eu fui promotor antes. Eu fui promotor de justiça. Conta como é que foi assim, porque é legal isso, porque o degrau. Eu fui oficial de justiça, eu saí da faculdade já aprovado para oficial de justiça, que a gente estudava bastante. Eu saí aprovado, tomei posse como oficial de justiça, 1 ano e pouquinho só. No ano seguinte, eu fui empossado como promotor de justiça no Rio de Janeiro. Também fiquei pouco tempo, um pouquinho menos de 2 anos, porque eu já tomei posse como juiz federal. Então, foi tudo muito rápido. O promotor de justiça é o cara que defende ou acusa? É o acusador. Na verdade, ele é o advogado da sociedade, vamos dizer assim. Ele investiga, a parte criminal é mais conhecida. É o Ministério Público. É que antigamente chamava procurador, né? É o promotor de justiça em primeira instância, ao lado do juiz. O procurador de justiça em segunda instância, ao lado do desembargador. Então, isso na esfera estadual. Na esfera federal tem outro nome, é melhor não confundir. é muito nome. Já paramos por aqui mesmo. Tá bom. Mas, enfim, então foi isso. Oficial de justiça, promotor de justiça e juiz. Todos os cargos aos quais eu me propus estudar e concorrer, eu fui aprovado, com a graça de Deus. Tem um episódio muito bacana, que eu gosto, um exemplo que eu gosto de dar, uma história verídica, né, que aconteceu comigo. Porque quando eu falo, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que estudar, mas também deve orar, deve pedir ao Senhor orientação. Algumas pessoas não entendem. Não é que Deus vai fazer a prova para você. Vai te dar a prova na véspera, ou então vai soprar a resposta na orelha, no ouvido na hora do concurso. Não é isso. Mas eu tenho um exemplo muito eloquente que explica isso. Eu estava no meio de uma etapa, no meio de um concurso. No outro dia tinha uma prova específica, que é já a etapa final do concurso. E na véspera, a noite anterior, tinha uma festa, uma recepção na casa da minha sogra. E é até bom, até indicado você dar uma relaxada na véspera. Sim. Mas aí me deu vontade de ler uma página e meia de um livro, que era um livro importante. Eu já tinha lido, mas me deu vontade de dar mais uma olhada nessa página, na noite anterior ao concurso. Eu fui lá, dei uma olhadinha com calma e voltei para a festa. No dia seguinte, eu abro a prova, a principal questão do concurso. Onde estava a principal questão? Deus é lindo, né? Amigo, eu disse o nome do autor, eu disse o capítulo, eu disse a página na resposta. Na resposta, eu disse a página. Nossa, é coisa divina, né? É isso que Não, aí eu falei, agora eu vou chutar. Botou na frente do pênalti. Sem goleiro. Se eu lembro a página, eu vou mencionar a página. Foi a página que eu li na noite anterior. Então, são dessas experiências que eu estou falando. Fazer alguma coisa que é correto, que é lícito, com a direção de Deus. É muito melhor do que fazer a coisa que é correta e é lícita sem a direção de Deus. É isso, mas o que você está falando, por exemplo, se aplica muito à questão do rei Davi. Né? Então, o rei Davi, por exemplo, quando ele vai levar marmita para os seus irmãos, que o pai dele, né, já falou, vai levar um queijo, um bagulho lá e ver se seus irmãos estão legais. Quando ele chega lá, estava aquele tumulto, porque Golias, ele era um duelista, né? Então, desafiando os soldados, não teve um que fosse macho. Também, biblicamente e teologicamente, na época, Israel não dominava o ferro. Por isso que a Bíblia faz a menção de que somente Saul e Jonas tinham espada. Então, eles lutavam, eram com vara mesmo, aquele, né, tipo uma lança e pedra. Era a arma que eles tinham para tentar manter uma distância, né? Então, os filisteus tinham uma vantagem sobre eles. Por isso que Saul quis oferecer a indumentária. Então, olha, usa a minha espada, não é porque ele quis ser gentil, porque ninguém tinha. E Davi, ele fala assim, cara, eu vou trabalhar com o que eu estou habituado. Então, é a mesma coisa, né? Então, a gente aprende que Deus não vai fazer pela gente aquilo que você pode. Então, tem que estudar, estude, mas esteja atento à sutileza do agir de Deus. Então, assim, por que o cara vai abrir na página 243 do... Entendeu? E Deus é sutil. Então, quando Davi viu aquele tumulto, ele falou, eu vou em nome do Senhor. E sempre na vida é posicionamento.
Então, quando o rei chegou e falou, pô, usa espada, ele poderia pegar a espada e fazer, vou fazer um treinamento aqui avançado de como é que usa. Ia tomar um pau de Golias. Porque não tinha intimidade. Mas, ele falou assim, cara, rei, olha só, eu já matei. Aí ele lembra quem ele é. Eu já matei urso, já matei leão. Então, fica tranquilo, não sou otário, eu sei lidar com isso. Mas o que ele fala, que é a ideia central do texto, é o seguinte: o Senhor entregará você na minha mão. Então, o grande problema da sociedade de hoje é que as pessoas querem usar Deus como um pistolão. Então, apesar desse troço todo, os coaches motivacionais, etc., querer o termo empoderar você, tudo bem, eu não tenho nada contra você, empoderar. Só que isso tem acontecido que as pessoas colocam Deus de lado. Então, Deus às vezes fala assim, né? Você está aqui, ele fala assim, abre na página 243. Você fala assim, não vou não, eu já estudei, já li o livro diversas vezes, etc. e tal. Então, a forma de Deus agir é sutil. E você vê que a sua raiz fez com que você tivesse a suscetibilidade para chegar numa festa, que não tem nada... Maluquice, numa festa o cara vai abrir o livro para ler uma página, entendeu? Mas tem coisa mais interessante do que essa. A minha lua de mel... no meio da minha lua de mel, depois que eu casei, tinha um concurso. Logo você vai contar, não. Vê logo que você vai contar. No meio do período da lua de mel, tinha um durante o dia. Tinha um concurso público. A gente atrasou um pouco a viagem, é uma viagem que a gente programou, a gente atrasou porque eu precisava ficar por aqui no concurso. Fomos para um hotel na primeira semana. Eram 3 malas, uma mala minha, uma mala dela e uma mala de livro. Uau! Eu lembro da imagem, a Simone minha esposa na piscina, tomando sol, e eu do lado dela, na sombra, lendo. Eu lembro dessa imagem. A mala enfim, cheia de livros. Se você fala com um amigo, por exemplo, assim, fui para lua de mel, levei livro, ele fala, maluco, você tanta coisa para levar. Pois é, uma coisa que muita gente não sabe, mas... a origem, a gente chega onde chega, não é normalmente, né? No meu caso, eu não tinha nunca tive pistolão, sequer tinha um advogado na família, autoridade, não sei, não sou filho do Adenir e da Valdete. Adenir é um comerciante, minha mãe trabalhava no comércio com meu pai, mas há muitos anos cuida da casa, então tá ótimo. Essas pessoas me criaram, me ensinaram tudo o que eu sei, me colocaram em contato com o Deus que era o Deus dela, me apresentaram, e eu aprendi a me relacionar com esse Deus que continua, e assim fiz também, eu tenho feito em relação aos meus filhos, como manda a Bíblia. Né? Instrui a criança no caminho que deve andar, e é o que a gente... o que de melhor eu tenho, eu ofereço para os meus filhos. Mas é isso, amigo. E como é que você consegue, fácil, por nunca exemplo, foi. Nesse mundo de hoje, né, eu, por exemplo, tenho um pouco de pena dos meus filhos com relação aos meus netos pela competitividade daquilo que o mundo hoje oferece. Como você bem colocou, né, a época que você sofreu o acidente, não tinha nem celular. Então, ou seja, a Polícia Rodoviária Federal vai na casa da pessoa, né? Ou seja, até descobrirem tudo isso, o documento seu, e até para o pessoal investigar, não tinha a internet nessa voracidade, né? Era o computador o 286, 486, né? E levanta a mão para o céu, né? Então, era internet de escada, então não tinha essa questão, era o cadê, aonde, não existia nem o Google, né? Então, você vê que eu sou velho, né? Assim, eu me lembro disso. Tamo aí, tamo junto. Tamo aí, quase empatando. Mas, e como é que você faz para conseguir passar um pouco desse teu DNA para os seus filhos? Porque, às vezes, os filhos acham que sabem tudo, né? E não querem ouvir o pai, essa geração. É normal, tem uma fase da adolescência que é normal o filho não querer ouvir pai. Isso a gente tem que ter uma certa tranquilidade, a paciência, e esperar que as coisas vão... em algum momento, chega para o lugar. Meus filhos sempre foram criados na igreja, foram criados cantando, adorando, orando. Era muito comum, quando pequenos, nos juntarmos na cama e pedir para... Papai, conta história. Papai, conta a história da Bíblia, a história de Davi, a história de Daniel... Então, eles conhecem. Meus filhos sempre souberam, desde pequenininho, que Páscoa não é só uma festa de ovo de
de ovo de chocolate, entendeu? Meus filhos sabem disso, que Páscoa não tem a ver com coelho. Eles sabem o significado disso. Que Natal não é só para trocar presente. Eles sabem muito bem. Foram criados, tem um fundamento. Agora, eu peço a Deus, eu continuo pedindo a Deus, e acho que eles têm vivenciado isso, que eles tenham experiências. Porque, por mais que os pais, e devem fazer isso, devem apresentar, né, devem apresentar o Criador para seus filhos. Olha, meus filhos, é assim, foi assim com seu pai, está aqui a minha história, a história dos seus avós, foi assim que aconteceu, vejo o que aconteceu na minha vida, e assim vai ser com vocês. Por mais que vocês apresentem Deus, o plano de salvação para a vida deles, ou para qualquer pessoa, as experiências falam muito, gritam, elas falam muito alto. Então, o importante é você viver Deus na sua vida. Por isso que alguém pode sentar do meu lado e querer me convencer de alguma forma diferente, que há uma nova religião, que há um novo Deus que apareceu super na moda, que está bombando, que as pessoas estão dando like nele, que esse Deus está bombando, mas eu sei as experiências que vivi. Então, contra esses fatos, contra o que aconteceu, a experiência da minha vida, isso não tem argumento que me convença. Então, eu peço a Deus que eles tenham, e têm tido experiências com Deus. Não vou dizer que são, né, devem fazer alguma coisa errada lá quando eu não estou olhando. São os anjinhos. Exatamente. Né? Eu espero que não estejam, espero que estejam tomando muito cuidado, porque a gente continua. De olho em vocês, de olho, se exatamente. liguem. Mas é isso, eu agradeço a Deus pelos filhos que tem. Porque é um desafio muito grande, né? Eu, graças a Deus, consegui cumprir, vamos dizer, essa missão. Os meus 3 filhos consegui criar. Já resgatou, como já promissório. É isso. Já entreguei para a sociedade, vamos dizer, né? E os 3 filhos foram criados dentro da igreja. Graças a Deus não me deram trabalho na adolescência, de coisa, eu quero ir para festa. Eu também sempre fui um cara duro, né? Eu falei assim, vai para a festa de um amigo, não sei o quê, se vira para arrumar carona, que eu não vou acordar 3 horas da manhã para buscar filho em festa, né? Eu falei assim, já sempre trabalhei muito. E eu não nasci pastor, minha história é diferente, né? Então, eu fui empresário e depois, com 32 anos, eu ingressei para fazer teologia. Fui ser pastor com 36 anos. Então, assim, é uma jornada. E aí meus filhos ficaram firmes, né? Ou seja, consegui passar essa base, né? E foi muito legal um culto, foi assim, memorável, porque os meus pais, até pela idade, deslocamento, assistem em casa. E nesse domingo, especificamente, que tinha uma comemoração também dos dias das crianças, né? Então as crianças iam cantar um louvor, não todas, 4. E por um acaso as minhas netas são afinadinhas, né? Da minha filha mais velha, Cacá. E aí eu fiquei imaginando assim, e citei esse momento, né? O meu pai, né? Porque o meu pai assistindo o culto da igreja que o filho dele é pastor e fundou, vendo o neto pregando e as bisnetas cantando. Que maravilha. Eu falei assim, cara... Que presente. Nossa, eu falei assim, cara, que espetáculo, né? Ou seja, que privilégio, né? Eu falo que espero que Deus até me conceda esse privilégio. Então, a gente vê que, às vezes, a nossa luta não é em vão. A gente... Às vezes chora uma noite, às vezes as coisas não são como a gente gostaria, né? Ou seja, mas a gente não pode esquecer que Deus sempre está no controle. Então, ver o que Deus tem feito, né, na vida dos meus filhos, meu neto, por exemplo, eu chegando com meu neto aqui na igreja, a minha filha deixou ele em casa e tinha o culto de quarta-feira, ele veio comigo, minha filha ia pegar ele aqui. Aí parei o carro, quando a gente desce do carro, ele está com 5 anos, falou assim, vô, quem é que achou esse lugar aqui? Eu falei, foi o vovô. A igreja começou lá na casa do vovô com 10 pessoas. Foi o vovô que achou esse lugar. Ele falou assim, nossa, mas que legal, né? Então, assim, são coisas que a gente às vezes não tem ideia, né? Da dimensão do que acontece, né? Eu queria te agradecer, Bretas, por esse primeiro encontro, que vão ser vários, porque a gente aqui não chegou a 10% claro. Da história daquilo do que a gente deseja, anseia, né? O objetivo aqui é a gente bater um papo sobre Deus, bater um papo sobre a vida, sobre a cultura. Então, assim, o ensinamento que a gente vê
então de superação, é assim que a gente pode falar, né? Sim. Que a pessoa poderia ter, porque tem dois caminhos sempre. Ele poderia escolher o caminho da depressão, ou seja, eu sou um pobre coitado, eu sou uma vítima, eu me acidentei, meus planos foram frustrados, mas aí partiu para cima do problema. Independentemente da limitação, independentemente de vencer vergonha, como você disse, banca examinadora. Eu uso você como exemplo para minha esposa, né? Então, às vezes, eu boto um vídeo seu falando, porque ela tem o mesmo problema, então, às vezes, ela... Eu falei, olha lá, tá vendo? Olha lá. Sim, vamos enfrentar. É isso. Não pode se esconder de forma alguma. Que bom, que eu fico feliz. É isso. Eu falei para ela assim, tá vendo? Olha lá, olha como é que ele fala. Tá vendo? Ele fala e você tentando a mesma coisa. O dele foi pior que o seu. Aí eu falo assim para ela, né? Porque o seu trigêmeo estourou. Então, o dela não. Tem lá o núcleo trigêmeo e tal. Então, assim, eu quero agradecer a você, uma alegria receber você aqui nesse primeiro de vários encontros que nós teremos aqui, né, estreando aqui o coisa. Estou fazendo assim para você ver o tamanho do braço da criança. Ó, vou fazer o meu também, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Que Deus abençoe a sua vida, amém. Que Deus continue te usando. Você também. Onde quer que você esteja, viu? Muito obrigado pelo seu carinho, gente. Um abraço e acompanha aí. Tamo junto. Amém. Um abraço.